Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e vou falar com vocês aqui um pouquinho nessa aula sobre Idade Média, mais especificamente, galera, sobre a cultura medieval. Alguns aspectos, não todos, né, da cultura medieval, aspectos mais específicos, mais detalhados sobre cultura medieval, você observa na aula de arte, tá? Em que você vai ter análise de obras ali, alguns estilos artísticos que se desenvolvem durante o período medieval. Tá? Vem comigo aqui então um pouquinho para você entender o que a gente está falando, para você conseguir se localizar bem aqui. Tá? Bom, nós temos esse período chamado de Idade Média. Você já parou para pensar o porquê que esse período se chama assim? Por que ele é Idade Média? Médio não veio uma ideia de que é algo intermediário, de que não é bom, não é nem o começo nem o final, parece estar no meio ali, e também não tem uma ideia de que tem um sentido um pouco pejorativo. Né? Ah, ele é médio, esse período aí. O sentido que ele tem realmente é de maneira negativa quando se inicia as pessoas chamarem esse período de Idade Média, que é quando nós temos o chamado Renascimento. Né? Por que as pessoas falavam isso? Você vai ver agora comigo. Vem aqui. Vamos fazer aquela famosa linha do tempo, um recursozinho bacana para você conseguir entender pontos importantes. Tá? Primeira coisa, quando é que se inicia a Idade Média? No século V, com a queda do Império Romano. Acabou o Império Romano, os historiadores consideram isso aqui um ponto importante. Vamos parar aqui e vamos considerar isso aqui como sendo uma ruptura e vamos analisar a história de uma outra maneira. Por quê? Aqui acabou o Império Romano e o Império Romano ele tinha uma centralização política muito forte. Só que quando ele acabou, os povos germânicos invadindo o seu território, acontece o esfacelamento desse poder, a divisão, a fragmentação política começa a dominar a Europa. Né? Então, aqui nós temos o início da Idade Média, que vai até o século XV. O que acontece no século XV, que a gente marca como sendo o fim da Idade Média, você já tem que estar ciente disso aqui, é a chamada tomada de Constantinopla. Professor, o que é Constantinopla? Constantinopla é a capital do Império Bizantino, né? Que a gente também pode chamar de Império Romano do Oriente. Então a Idade Média ela é um período que acontece entre o fim do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Romano do Oriente. Tá? O que aconteceu aqui? O Império Turco-Otomano invadiu Constantinopla, tomou posse. Tá? E as pessoas aqui de um período posterior à Idade Média, que é o período chamado de Idade Moderna, que não é o nosso foco aqui, mas é só para você entender o ponto que eu quero chegar. Diziam que durante esse período aqui, a partir do fim do Império Romano, a humanidade, a Europa não produziu cultura. E aí, por isso, observava esse período de Idade Média como sendo a chamada Idade das Trevas. Por quê? Porque eles diziam que o homem ficou preso ao pensamento religioso. Nós temos, durante a Idade Média, uma instituição de poder que ganha força cada vez mais, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é a principal instituição de poder na Europa Ocidental. Ela vai se fortalecendo cada vez mais durante esse período e os valores da Igreja Católica, os valores teológicos, vão ganhando força. As explicações religiosas ganharam força. E aí depois, na Idade Moderna, a galera olhou para cá e falou, isso aqui está errado. A Igreja Católica monopolizava o conhecimento e criticava isso. E não é bem assim, né? Durante a Idade Média, galera, nós temos um florescimento cultural em alguns aspectos muito importantes, tá? São estilos artísticos e arquitetônicos diferentes do que vem depois do Renascimento, né? O Renascimento que buscava características aqui anteriores, mas enfim. O que a gente tem de característica cultural importante? Nós temos uma mistura, né, de valores dos povos romanos com os povos que vão se desenvolvendo, né, tendo o seu auge, eu vou colocar para você aqui, no século VIII para o século IX, que a gente pode colocar. Vou colocar século VIII, né? No Natal de 800 nós temos um reino que ganha muito poder, que é o chamado Reino dos Francos. Olha só. E na Idade Média nós veremos uma mistura dos valores culturais romanos com os valores francos
ou germânicos de uma maneira geral. E isso dá origem, por exemplo, ao costume do chamado feudalismo, que é a junção do colonato romano com o comitatus do Reino dos Francos. Tá? Isso é uma prática cultural que eles tinham ali. E no decorrer da Idade Média, nós temos essa miscigenação cultural acontecendo, uma mistura de valores germânicos com valores romanos, né? E claro que a Igreja Católica, o R aqui, ó, é de romano, né? Portanto, você perceba uma instituição romana que se manteve ainda no poder e ainda hoje é extremamente influente. O que a gente tem de produção cultural efetivamente durante a Idade Média? Muita gente fala, porque não tem um pensamento muito bem desenvolvido. Não. Mas e a filosofia que se desenvolve durante a Idade Média? E o pensamento do São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de vários membros da igreja que desenvolveram essa forma de pensar? Quem são os responsáveis por construir as primeiras universidades? Esses caras aqui, ó. O Carlos Magno, no seu chamado Renascimento Carolíngio, propôs a ideia de surgimento de centros de estudos, inicialmente voltados exclusivamente à Bíblia, mas posteriormente estudos que vão ser feitos relacionados às humanidades e outros assuntos, como por exemplo o trivium e o quadrivium que ele impõe para os estudos nessa época. Então a produção cultural durante a Idade Média se desenvolve muito, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente está falando aqui de qual Idade Média, né? Porque aqui a gente está falando basicamente de Idade Média Europeia. E esquecemos às vezes de falar de tradições islâmicas, por exemplo. A cultura islâmica também se desenvolve durante o período medieval. Na região da Península Ibérica, né? Nós temos a dominação muçulmana naquela região. Portugal e Espanha são dominados pelo Império Turco-Otomano, tá? E ali você tem o chamado Emirado de Córdoba, que tinha uma certa autonomia. E os muçulmanos, eles não permitiam a representação de imagens, por isso eles fazem sempre símbolos geométricos. E inclusive a língua árabe influenciou a língua portuguesa, por exemplo, né? Que você tem algumas palavras que começam com AL, tendo uma origem muçulmana. E vamos ver aqui alguns detalhes importantes. Então, quando as pessoas falarem, não teve produção cultural durante a Idade Média, pede para essa pessoa refletir um pouco, né? Nós temos uma produção filosófica muito grande, nós temos as grandes catedrais, olha isso aqui, que vão surgir nesse período, né? Inicialmente nós temos o estilo românico e depois ali nós temos o estilo gótico. Vem comigo analisar essas duas imagenzinhas e essa descrição que tem aqui para vocês. O estilo de arquitetura românica predominou entre os séculos 7 e 12. Tá? Suas construções são basicamente sacras, ou seja, destinadas às edificações de igrejas e mosteiros. Veja, não é porque a cultura está relacionada exclusivamente com o pensamento cristão que não teve produção cultural. Teve sim. O desenvolvimento da arquitetura foi muito marcante. Tá? Primeiramente aqui com esse estilo que a gente vê, o chamado estilo românico. O que ela vai ter de característica? Aqui na legenda aparece bem para você. Acompanha comigo. Apresentam abóbadas nos tetos e colunas grossas. A abóbada é o teto em formato meio oval, tá? E colunas grossas com pouca iluminação. A igreja de Notre-Dame de Paris é um exemplo do estilo românico. Então, até o século XII a gente tem essa predominância. Depois do século XII nós temos a proeminência de um outro estilo arquitetônico, que é o estilo românico. Tá? Então, o gótico, é a riqueza de detalhes. Aqui sim, você tem algumas outras características um pouco diferentes da arquitetura que você encontra aqui no estilo românico. Eram igrejas mais requintadas e grandiosas. Por que você tem grandes igrejas sendo feitas nesse período? Também porque a Igreja Católica, né, não confunda a igreja, um estabelecimento, com a igreja instituição. Tá? A Igreja Católica queria demonstrar também o seu poder. Se ela queria se dizer tão poderosa, ela tinha que construir, tinha que elaborar construções extremamente mirabolantes, né? Então, aqui as catedrais góticas nós temos, permitiu então a entrada maior de luz, com a presença de janelas e vitrais, como você pode perceber muito bem aqui nessa imagem. O que mais que a gente tem aqui? Representavam as cenas da vida religiosa. A igreja de Sainte-Chapelle, em Paris, é exemplo do estilo gótico. Então perceba que nós temos uma produção cultural bastante proeminente aqui, sem falar na questão dos costumes, né? Os costumes eram alguns costumes muito diferentes dos nossos, outros nem tanto, né? Você tem algumas regiões, por exemplo, que eles não se alimentavam do leite, eles não tomavam leite, porque eles achavam que não era puro você tomar leite. Costumes com relação
A medicina, né? Eles tinham a prática da sangria, que era achar que eles podiam curar as doenças cortando uma parte do corpo da pessoa. Você tem algumas regiões, né? Sempre tem aquela galera, sempre peço para fazer pesquisa relacionada a isso aqui, sempre tem algum que vai trazer a ideia falando: ah, professor, nessa época os caras não tomavam banho quase. Pois é, em algumas regiões da Europa realmente eles tomavam cerca de 1 ou 2 banhos apenas durante o ano. Mas entenda que é uma região bastante fria e que também não tem muitos rios próximos ali para que eles pudessem se banhar. Beleza, galera? Então a gente fecha por aqui esses aspectos mais gerais da cultura desse período medieval. Ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!